Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Vamos lá, a partir do versículo de número 8. O contexto aqui é uma das doutrinas elementares de nossa fé que penso eu que deveria e que deve estar na ponta da língua. Razões pelas quais nós não duvidamos nem do nascimento, nem da vida e obra, nem da morte e tampouco da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu só posso pregar o evangelho pleno se eu falar do mistério da encarnação, se eu falar da obra da redenção, se eu falar da salvação mediante a crucificação e, obviamente, se eu falar da glorificação mediante a ressurreição de Cristo Jesus nosso Senhor. Senão não é um evangelho pleno, é incompleto. Então, o Paulo está aqui defendendo, anunciando, falando sobre ressurreição. Posteriormente, ele vai falar, a partir do verso 41, sobre o que, segundo o meu credo, é o raptus da igreja, no latim, raparaz no grego, a vinda de Jesus, na qualidade de pré-tribulacionista como sou. Penso que ele está falando da vida invisível, mas isso é um outro assunto. Agora vamos lá. Ele tem uma questão de discipulado aqui. Permita-me contar-lhes uma história rapidamente. Conta-se que David Brainerd foi enviado, ele era um arauto da pele vermelha. Quem gostava muito de falar sobre ele era Jonathan Edwards, nada menos que Jonathan Edwards, o tão famigerado pregador que pregou aquele sermão, pecadores renhidos na mão de um Deus irado. Ok. E esse David Brainerd, o tão famigerado missionário, arauto das peles vermelhas, ele teve um QG, né? Ele teve uma base. A partir de sua base, ele começou a evangelizar de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, o que ele propôs no seu coração? Eu não irei começar a evangelização por casa, pelos vizinhos, porque se assim eu fizer e for impedido, não alcançarei aqueles que estão mais distantes. Então ele começou de fora para dentro. Foi contraído com uma enfermidade e teve de ser recolhida a sua base missionária. Outro missionário foi enviado ao seu lugar para dar prosseguimento à obra que ele fizera. Quando esse missionário chega lá, ele começa a anunciar Jesus aonde ele está instaurado. Enquanto o David Brainerd usou a política de fora para dentro, ele usou a política de dentro para fora. Ele não sabia do propósito de David. Começou a anunciar Jesus, anuncia Jesus. De repente, o cacique, chefe da tribo, disse a esse missionário: nós conhecemos este homem que você está falando. Como assim vocês conheceram? Estou falando de Jesus. Não, nós conhecemos esse homem que faz o bem. Nós conhecemos este homem. Aliás, este homem morou entre nós. Esse homem, sim. Só que ele morava entre nós não com o nome de Jesus. Ele se apresentou aqui com o nome de David. Então, olha o caráter ilibado. O quanto esse David parecia-se com Jesus. Mas vamos lá. Paulo está discipulando. Paulo está evangelizando. Paulo está pregando. Doutrinariamente, obviamente. E olha o que ele diz no verso 8, dando testemunho de si mesmo. Por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Bom, dispensa comentário, né? A humildade aqui do apóstolo Paulo não é demagogia. A prova disso está no versículo a seguir, não é demagogia. Ele realmente pensava isto sobre ele, ele tinha consciência. Gente, é maravilhoso. Sou o menor dos apóstolos que não sou digno, disse ele, de ser chamado apóstolo. Por quê, Paulo? Isso é só uma questão de uma falsa modéstia, é um demagogo, é uma simpatia, né? Querer sentir empatia pelo outro. Não. Eu tenho razão para pensar desse modo de mim mesmo. Tem gente que pensa mais de si do que de fato é. Paulo pensava menos
do que de fato era, não mais. Ele diz, porque eu persegui a igreja de Deus. 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então ele não nega o que é, ele simplesmente atribui a graça, que nesse caso aqui pode ser muito bem aplicada como favor imerecido, tanto a ele quanto a qualquer um de nós. E a sua graça para comigo não foi em vão. Então observe que ele não é demagogo, pelo que ele vai dizer agora. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A questão é, Paulo não pode falar de Jesus com eficácia. Paulo não pode falar de Jesus com autoridade, com ousadia, com graça, com virtude, com tudo que ele falou, não apenas conhecimento. Paulo diz, eu não poderia ser uma testemunha de Jesus se eu não fosse um ocular. Eu não poderia terceirizar. Eu não tinha como ser o que sou se fosse uma experiência, uma espiritualidade de segunda mão ou uma fé terceirizada. Eu sou quem sou pelo que ele é em mim, pelo que ele fez em mim e porque apareceu a mim. Então observe, eu não posso discipular alguém sem contemplar quem? Jesus. Então nós chamaríamos isso de discipulado por contemplação. Consegue entender isso? Discipulado por contemplação. Eu preciso contemplar a Jesus. Eu preciso apaixonar-me por Jesus. Como é que eu posso fazer alguém apaixonar-se por Jesus se eu mesmo não o sou? Como é que eu posso fazer alguém a dar a vida, se necessário for, por esse Jesus, se eu mesmo não o fizer? Como é que eu posso querer levar alguém à luz se eu ainda ando em trevas? Então, o discipulado verdadeiro, genuíno, produtivo, começa como? Com a contemplação. Eu preciso ver Deus. E daí você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando fisicamente, ocularmente. Preciso ver Deus na minha vida, no meu ministério, na minha mensagem, na minha casa. Preciso ver Deus em mim. E a partir dessa visão que eu tenho de Deus, eu poderei comunicá-lo da maneira que ele o é. E falarei de um modo que será irresistível. Então, discipulado começa com contemplação. Sinceramente, antes de você mostrar Deus para o outro, tens visto Deus em si mesmo? Tenho visto Deus em mim mesmo? É a lógica da Santa Ceia. Examine o homem a si mesmo. Depois, espera pelo outro. Isto é, eu vou examinar se eu vejo Cristo em mim. Se ele estiver em mim, eu vou esperar pelo outro. Porque eu posso trabalhar para que o outro também veja, também sinta, também receba o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido e o que eu tenho recebido. Amém.